galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gac, estamos começando aí uma aula de matemática na sua telinha, sejam todos muito bem-vindos. E aí, ó, recadinhos aí para começo de aula. As nossas aulas já estão normalmente lá no YouTube ou no repositório, ok? Essa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre tabela, tá? Mas ela vai ser uma sequência de aulas aí, tá? São 3 aulinhas, então a gente vai ter uma aula sobre tabela, uma aula sobre gráfico e uma aula só como interpretar os gráficos e as tabelas, tá? Então, se você está assistindo essa aula aí de tabela, procure as outras aulas aqui no YouTube ou no repositório, tá? Eu sei que esse é um conteúdo que às vezes dá aquela bugadinha na cabeça do aluno aí do segundo ano, mas não precisa, é um conteúdo fácil, teoricamente fácil, mas ele vai estar sempre presente em todos os seus livros, provas, então é legal você ficar sabendo do assunto, certo? Então, bora para a aula, faça as suas anotações, ok? Preste bastante atenção. Então, vamos lá. Título da aula de hoje, construir tabela. É isso mesmo, nós vamos construir juntos uma tabela, tá? Eu não vou trazer uma tabela prontinha para vocês, não. Habilidade EF02, MA23, certo? Então, vamos lá, os nossos combinados. Então, se acalme, tome nota do que achar... preste atenção. Tome nota do que achar necessário e treine, galera. Matemática é treino. E aí, bora. Primeira coisa antes da gente começar, vamos lá, vamos conversar. Eu não vou trazer aqui para vocês uma tabela pronta. Essa não é a ideia. Eu quero que vocês entendam como a gente constrói uma tabela primeiro, tá? E aí sim, lá na nossa terceira aula, que a gente vai aprender a interpretar essa tabela. Então, também vou ensinar para vocês hoje como é que a gente vai poder construir uma tabela. E por que também a gente constrói? Por que a gente faz uma tabela? Para que ela serve? É isso que a gente vai ver nessa aula, ok? Então, bora lá, pessoal. Aqui temos a professora Aline, então ela está falando o seguinte. Nossa, que bagunça! Que tal organizarmos para contar quantos brinquedos você tem? E aí, essa aqui do lado é a Alininha, né? E a Alininha está mostrando o quê? A estante de brinquedos dela. E essa estante de brinquedos está meio bagunçada. O que vocês acham? E aí? Eu estou achando um pouco bagunçado. Eu acho que a gente pode organizar. Porque se vocês percebem, a gente tem uma bola aqui, mas também tem uma bola aqui, tem uma bola aqui. Será que a gente pode arrumar isso? Deixar mais organizadinho? Eu acho que sim. Então, a professora Aline ajudou aí a Alininha e começou a organizar essa estante. Vamos ver como é que ficou? E aí ficou desse jeitinho. Ó, agora sim, hein? Agora já organizamos a estante e a Alininha ficou muito feliz. Olha só, uau, ficou muito bom. Agora, a gente organizou por categorias, certo? Então, você vê que aqui a gente tem os cavalinhos, aqui a gente tem os ursinhos, as bolas, as bonecas e os robôs. Certo? Então, ela organizou tudo por categorias, está tudo bem mais organizadinho. E aí, eu já vou para a primeira dica, que é a seguinte. Para que serve uma tabela? Por que precisamos construir uma tabela? A tabela ela serve para organizar os dados. De repente, você fez uma pesquisa e aí os dados estão todos bagunçados. Vou dar um exemplo. Você fez uma pesquisa aí na sala de aula, qual é a cor favorita dos seus colegas. E aí, cada um falou uma cor diferente e você só foi anotando no caderno. E aí, as informações, as respostas estão todas bagunçadas. Como é que você vai saber quantos gostam de cor-de-rosa e quantos gostam de azul? Você só vai saber isso se você organizar todos esses dados. E para isso que serve a tabela, para a gente conseguir organizar esses dados e também visualizar as quantidades. Quantas pessoas gostam de cada cor? Deu para entender? Então, esse aí é o propósito da tabela, tá? Então, a gente organizou a estante aí de brinquedos da Alininha. Que tal a gente montar aí uma tabela com esses dados para a gente visualizar as quantidades de brinquedo melhor? Então, bora comigo, vamos construir juntos, certo? Então, aqui a gente já tem tudo arrumadinho. Aqui a gente já tem o quê? O esboço de uma tabela, tá? Então, agora que já está tudo organizado, a gente vai anotar na tabela. Tá? E aí, com essa tabela organizada, a Alininha vai conseguir saber
quantos brinquedos ela tem de cada categoria, certo? Então, bora começar? Lembrando que aqui numa tabela, normalmente a gente começa com a maior quantidade. E aí eu também vou para uma outra dica para vocês. A princípio, você anotou lá todas as cores favoritas dos seus colegas e não sabe a quantidade de cada um, você pode fazer uma primeira tabela só colocando os dados e a quantidade do lado, sem organizar. Azul, amarelo. Depois que você já fez essa primeira tabela, tipo uma pré-tabela, aí sim você fica de olho nas quantidades e aí você faz uma outra tabela começando do maior para o menor, certo? Que é o que a gente vai fazer aqui, porque aqui os brinquedos já estão organizados, certo? Então, bora dar uma olhadinha aqui. Para mim, deixa eu ver aqui, a gente tem bastante cavalinho e tem bastante ursinho. Deixa eu dar uma contada aqui? Então, bora lá. 1, 2, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta, peraí, vamos lá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 cavalos, tá? Mas vamos ver o ursinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ursinho eu tenho mais. Então, eu vou começar com o ursinho, certo? Aqui eu vou colocar só urso, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, ó, urso. Quantos ursos eu tenho, galera? 6, certo? Pronto. Aí eu já contei os cavalinhos e eu vi que cavalinho eu tenho 5. Então, o cavalo vai aqui, ó. Então, aqui em brinquedo, eu vou colocar o nome do brinquedo e aqui em quantidade, quantos eu tenho de cada brinquedo, tá? A quantia. Então, ó, 5. Agora, olhando para minha estante aí de brinquedos, eu acho que vem a bola, hein? Parece que a bola tem mais. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. É, bola. Acho que é a bola, hein? Vou colocar aqui. Bola. Quantas? 4. Agora sobrou robô e boneca. Aqui eu vi que boneca eu tenho 3 e robô 2. Então, boneca primeiro, certo? Então, vamos lá. Boneca 3 e robô 2. E assim, galera, vocês acabaram de criar uma tabela. Olha só que legal. Sim, você não pegou uma tabela que já existe, que alguém pensou, que alguém montou. Você mesmo, estudante do segundo ano, conseguiu montar uma tabela. Olha só que legal. E assim, aprendendo a montar a tabela, a gente consegue entender como ela funciona, para que ela serve. E aí começa a identificar algumas coisas que existem aí na tabela. E aí quando você se deparar de repente numa prova com uma tabela, você já vai saber mais ou menos como a tabela é organizada. E até como responder algumas questões relacionadas à tabela. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha na tabela mais uma vez. Essa tabela que a gente acabou de formar. Se eu perguntasse para você agorinha, qual é o brinquedo que a Lininha tem em menor quantidade? Poxa, menor quantidade? Deixa eu pensar, é aquele que ela tem menos. Se eu organizei a minha tabela do maior para o menor, eu sei que aqui embaixo é o que ela tem menos. Portanto, o brinquedo que ela tem menos é o robô. E aí, ó, mais uma pergunta. Quantos robôs ela tem? Olha aqui, ó, só eu seguir a linha e eu já tenho uma quantidade aqui do ladinho. Então, eu sei que o que ela tem menor quantidade é o robô e ela tem só 2, certo? Então, é assim que a gente vai utilizar aí a tabela, né, para organizar os dados e para entender melhor o que a gente tem. Pergunta. E pensa aí e me responde que eu vou ouvir aqui, certo? Era mais fácil saber a quantidade de brinquedos, né, da Lininha naquela bagunceira da estante, na estante arrumada ou na tabela? Qual dos 3 ficou mais fácil de ver a quantidade de brinquedos? E aí? Olha, se fosse votar, eu votaria primeiro na tabela, porque na tabela eu consigo ver tudo, depois na estante organizada e, por último, na estante bagunçada, né? Então, quando está tudo organizado, fica sempre tudo muito mais fácil de olhar, de pesquisar, de organizar, de visualizar, certo? Então, é assim que a gente faz
uma tabela. Já vou dar uma dica, faça uma tabela aí também na escola, tá? A gente tem vários assuntos que dá para a gente construir uma tabela. Eu já falei para vocês aí das cores, né? E aí também eu quero dar uma dica. Deixa eu só ver se a gente já tem aqui na próxima telinha, que é uma sugestão de atividade, que é a seguinte. Então, leia o enunciado com atenção e realize a pesquisa. Se tiver dúvida, pergunte ao seu professor. Aqui no livro de vocês, na página 170, a pesquisa que tem aqui é sobre os bichos de estimação favoritos, tá? E aqui tá assim, ó, tem o gato, cachorro, o peixe e o coelho, mas também tá separado entre meninas e meninos, que é um outro jeito de fazer uma tabela. Eu não preciso fazer ela de todos os meus colegas da sala. Eu posso dividir, né? Então, eu vou ver só com as meninas primeiro, depois eu vou ver só com os meninos e vou organizar aqui, ó, 2 linhas de tabela. Uma só com as meninas e outra só com os meninos, tá? Isso aqui a gente chama, tá, de tabela de dupla entrada, tá? Porque eu tenho 2 informações aqui, tá? Tanto de meninos quanto de meninas. Mas, eu quero fazer uma tabela diferente. Então, vou lá indicar para você, professor. Separa a sua sala de aula em duplas ou trios, e aí peça que eles, ou até sorteiem um assunto diferente para cada trio. E aí, esse trio vai ser responsável em realizar essa pesquisa, que pode ser só na sala de aula, ou pode ser entre todos os segundos anos, ou até pela escola toda. E aí tem diversos assuntos. Qual a estação do ano favorita, a cor favorita, o estilo literário, né, de livro que eles mais gostam, gibi, ação, aventura, mistério. Então, tem vários assuntos aí que a gente pode realizar uma pesquisa. E depois peça que eles organizem essa tabela. É fazendo que eles vão aprender, correto? Certo? E aí eu já estou me encaminhando no final. Não esqueça, pessoal, de realizar essa atividade. Se quiser, pode postar nas redes sociais, tá? Me marca aí, professora Aline Gaki, que eu vou dar uma olhadinha, tá certo? Vamos lá? O que a gente aprendeu hoje? Preenchimento de tabela, organização de dados e leitura e interpretação de texto, né? Não esqueça de realizar as atividades, essas propostas aqui durante a aula, como aquelas também que estão lá no repositório, tá ok? Lembrando que matemática é treino, se eu treino, eu aprendo, certo? E aí, se você curtiu conhecer um pouquinho sobre tabelas, como fazer, como construir uma tabela, avalie essa aula positivamente. Não esqueça, gente, eu vou sempre repetir, treina, 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 treina. Matemática é isso, tá? Então, construa sua tabela e mostra pra mim. Galerinha, vejo vocês em uma próxima aula de matemática. Beijão, tchau, tchau!